Vamos pregar aqui a palavra de Deus hoje no centro de Goiânia, que é o terminal de ônibus. E aqui é a Praça Bandeirantes. Está bem cedo ainda, o movimento está começando. Esperamos no Senhor grandes obras. Esperamos que o Senhor venha fazer grandes coisas. E é isso, irmãos. Vamos mais uma vez semear a palavra. Mais uma maravilhosa oportunidade. Tenho muita saudade das glórias que lá hei de ver. Oh, que gosto você quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. Nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida. Um celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Glória a Deus. Aleluia. Mais uma maravilhosa manhã concedida pelo Senhor Deus. Mais um dia de misericórdia concedido pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. E esta é uma manhã abençoada e maravilhosa para a salvação, para anunciar o reino de Deus e as suas palavras. Glórias seja dado ao Senhor Deus eterno por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual nós temos a salvação. Nesta manhã é em nome de Jesus Cristo anunciado o Evangelho segundo as Escrituras Sagradas, segundo a Bíblia, não segundo o ponto de vista humano, religioso, tradicional, mas segundo as palavras de Deus. Romanos capítulo 10 está escrito no versículo de número 15: como pregarão se não forem enviados por Deus? Como está escrito: quão famosos os pés dos que anunciam o Evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas, mas nem todos têm obedecido ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Como diz a palavra do Senhor: como ouvirão se não tem quem pregue? Para pregar a palavra, certamente precisa ser enviado. Como ouvirão se não tem quem pregue? E como pregarão se não forem enviados por Deus? Assim faz Deus esta palavra nesta manhã chegar aos ouvidos. Mas eu espero no Senhor que essas palavras possam chegar ao coração. A palavra chegar no ouvido é fácil, mas quem pode fazer ela penetrar o coração é Deus. A palavra chegar no coração do homem é só o Espírito Santo convencendo ele da justiça, do juízo, porque certamente Jesus deixou o Espírito Santo para nos convencer da justiça, porque certamente Ele nos julgará, do juízo, porque certamente estaremos diante de Deus. Por isso Jesus que enviou o Espírito Santo da verdade, que nos guiará
em todo o caminho de verdade e nos convencerá da justiça e do juízo. Glórias ao Senhor, aleluias. Cidade de Goiânia, a salvação, ela está diante de nós, está mais próximo do que nós podemos imaginar, mas muitas vezes o desejo do pecado tem desviado as pessoas da salvação. Moradores da terra, a salvação está diante de nós, mas muitos têm escolhido o caminho que conduz à perdição, porque Lagos passou, é o caminho a qual conduz à perdição. Muitos são os que entram por esse caminho, mas porém, estreito, apertado é o caminho a qual conduz à salvação. Poucos são os que procuram esse caminho. Estou anunciando o caminho de salvação, e esse caminho é Jesus Cristo. Ninguém pode chegar ao Pai se não for através de Jesus Cristo. De fato é isso que a Bíblia diz. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, disse Jesus Cristo. Ou seja, a salvação só pode ser alcançada através de Jesus. Mas a questão é, você está seguindo esse caminho? Quantos estão seguindo esse caminho? Não é apenas saber que Jesus é o caminho, é seguir o caminho de fato, verdadeiramente. Não é acreditar apenas e confessar com a boca, mas de fato é se sujeitar ao Senhor pela sua palavra. Não adianta saber que Jesus é o caminho se de fato até agora não seguimos esse caminho. Não adianta saber que Jesus é a verdade se até esse presente momento muitos estão sendo guiados pela mentira. Não adianta saber que não tem outro meio para chegar ao Pai se não for através de Jesus Cristo, se nós estivermos buscando outros meios. E muitos buscam a força de seu próprio braço. Mas a Bíblia fala, no livro de Jeremias, que maldito o homem que confia na força do homem e na força de teu próprio braço, para fazer do teu braço a tua confiança, ou seja, a força do homem. Muitos têm colocado a sua esperança, muitos têm depositado fé na sua própria força. E por isso não adianta saber que Jesus é o Salvador. Sem seguir Jesus Cristo, nós estamos perdidos, tateando em meio à escuridão, como diz no livro de Romanos. Jesus veio como uma grande luz para aqueles que estavam tateando em meio à escuridão, para que porventura encontrasse a luz da vida. E Jesus Cristo, a luz da vida, manifesta por meio da sua palavra, a qual a Bíblia mesmo menciona em Salmo, que lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, a luz para os nossos pés, para os nossos caminhos, ou seja, para guiar os nossos passos, o nosso entendimento, para nos levar para o Pai. Ninguém chega ao Pai se não for através de Jesus. Esse é o tema, é Cristo. Foi Ele quem foi crucificado por nós. Esse é o tema da pregação, a salvação. Essa sempre foi a mensagem de Jesus. Aleluia. Romanos fala, ou melhor, o livro de Timóteo fala no capítulo 4: conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra a tempo e fora de tempo, redaguardas e repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempos em que não sofrerão essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, alguns amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas.
ainda 2000 anos depois, essas palavras elas se fazem ainda atuais para o tempo presente. O que está escrito revela o quão próximo nós estamos de Deus e o quão distante nós estamos de Deus. O que de fato esta palavra nos mostra é o quão próximo estamos da salvação e o quão distante estamos da salvação. E assim está escrito: diante do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida e também no seu reino. Pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Ou seja, a palavra deve ser pregada em todo momento, fora de momento, em todo lugar. E é assim, porque o dia do Senhor virá e Jesus julgará na sua vinda e no seu reino a toda criatura, tanto vivos como mortos, para a salvação ou para a condenação. As pessoas querem prender a palavra de Deus em quatro paredes. As pessoas querem pegar a palavra de Deus e querem prender ela para si mesmos. Elas querem aprisionar a palavra de Deus em templos religiosos. Mas a palavra de Deus, ela não está presa. Ela não está presa à palavra de Deus. Muitos estão presos nos seus pecados. Mas Jesus fala: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas é somente por meio do conhecimento da verdade. Como diz em Romanos 10, como ouvirão, se não tem quem pregue? Como serão enviados se não derem certamente ouvidos a Deus? De fato, esta palavra, ela mais do que nunca, ela precisa ser anunciada. E esta palavra, ela anuncia que certamente, se não arrependermos, pereceremos. No livro de Lucas, Jesus diz: se vós, porém, não arrependerdes, de igual modo também perecerão. Não pereça nos pecados, não pereça em um caminho que te levará ao fim à condenação. Nesta manhã é o momento específico para salvação. Nesse dia é o dia específico para buscar o conserto diante de Deus. Este é o momento, agora é a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e também em verdade. Aleluia! Porque Deus é espírito, nunca pode ser visto pelo homem. É assim que a Bíblia diz. Deus é espírito, nunca pode ser visto por olho nenhum. E se Deus é espírito, Ele procura os que o adoram no espírito e em verdade. Ou seja, Deus está procurando adoradores nesta manhã. Em todos os dias, Deus, Ele espera que nós venhamos de fato a adorar ao Senhor de forma verdadeira. Jesus falou assim quando estava em Samaria: mulher, é chegada a hora, e agora chegou o momento em que nem agora nos montes me adorarão, e nem mais no templo de Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Logo, Jesus está dizendo uma coisa: não tem um lugar específico que você encontra Deus para você adorar Ele. Você deve adorar Ele dentro do seu coração, ou seja, em espírito e através da verdade, ou seja, da palavra. A palavra é a verdade. João 17, versículo 17: tua palavra, ó Pai, esta é a verdade, disse Jesus Cristo. Jesus Cristo qual é a verdade. E essa verdade nessa manhã ela está ecoando no centro da cidade. Não é uma verdade, não é uma das verdades, não é a minha verdade, mas é a verdade de Deus. A tua palavra, Pai, esta é a verdade. Esta palavra afirma em Timóteo, segunda carta de Timóteo, capítulo 4, que nos últimos tempos algumas pessoas não darão mais ouvidos à sã doutrina. O que é a sã doutrina? Essas palavras, os ensinamentos de Jesus,
As instruções de Cristo é a sã doutrina. E assim está afirmando a palavra de Deus, que nos últimos tempos, muitas pessoas não darão ouvidos à sã doutrina. Muitas pessoas já não ouvem mais a sã doutrina. A sã doutrina, de fato, muitas pessoas já não buscam mais as palavras verdadeiras de Cristo. Muitas pessoas já não buscam mais pela verdade. Muitas pessoas já não se interessam mais por ouvir a mensagem da verdade, a mensagem da cruz. Mas a mensagem da cruz, ela é o poder de Deus para salvar aquele que crê. Como diz no livro de Romanos, a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas é o poder de Deus para os que são salvos. É o poder de Deus para salvar aquele que crê nesta manhã. A mensagem da cruz é o poder de Deus para salvar todos aqueles que estão vivendo em pecados, mas é loucura para os que estão perecendo e não estão buscando pela verdade. Cidade de Goiânia, agora é hora. Moradores da terra, esse é o momento em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Ou seja, agora, em todo lugar, em todo momento, caminhando, dentro de um ônibus, sentado, trabalhando, agora é a hora em que nós certamente devemos adorar a Deus em espírito e verdade. E a adoração não se limita a palavras. A adoração de fato é um regozijo na alma, é uma gratidão na alma para com o Senhor, é um regozijo diante do Senhor, de ação de graça, de fidelidade ao Senhor dos exércitos. A adoração não se limita a palavras. O coração vazio não pode adorar a Deus. O coração voltado aos seus próprios prazeres não pode de fato glorificar ao Senhor Deus. Mas antes a Bíblia fala assim: enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito Santo, de toda a verdade, de toda a justiça. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor fala assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há contendas, e com a bebida forte, pelo qual vem a perdição, mas antes buscai encher-se do Espírito Santo de Deus. Buscai encher-se do Espírito Santo de Deus. Não busque se encher de embriaguez, encha-se de sobriedade. Não busque se encher de entorpecentes, encha-se de sobriedade. Não encha-se de bebidas que te levam à embriaguez, mas encha-se do Espírito Santo de Deus que te leva à salvação. A embriaguez te leva ao erro, a sobriedade te leva a Jesus Cristo. A embriaguez te leva a cometer a iniquidade, mas a sobriedade te leva a andar pela verdade e pela justiça de Cristo. Por isso a Bíblia fala aos homens, a todos, em todos os lugares, que certamente precisam arrepender-se para tornar-se ao Senhor, para voltar-se a Jesus Cristo, para de fato buscar o que é prazível a Deus. Assim a Bíblia fala: fostes comprados por um alto e bom preço. Glorifiquem a Deus através do vosso corpo. Glorifiquem o Senhor Deus através do corpo, porque fostes comprados pelo preço de sangue. E você nunca vai glorificar a Deus na embriaguez. Você nunca vai glorificar a Deus vivendo no adultério, se de fato entregando a malícia da sua mente, do coração. O homem não pode glorificar a Deus em seus próprios caminhos ou escolhas, mas a Bíblia fala antes: encham-se de todo o Espírito de Deus, para que possam então dar verdadeiras graças e honras ao Senhor. E como encher-se do Espírito Santo de Deus? Nós podemos olhar na Bíblia e vamos ver como que isso acontece. E quando nós olhamos para Samuel, o que ele estava fazendo? Ele estava de fato buscando a Deus.
Ele não estava, de fato, dentro de um templo, ele estava no seu quarto. Podemos olhar para Daniel. A Bíblia fala que Daniel crescia em estatura, e Daniel também crescia na sabedoria, no conhecimento, pelo que ele orava 3 vezes ao dia. De fato, nós crescemos diante de Deus, buscando a sua face em oração, em jejuns, lendo a sua palavra, dedicando-se aos seus caminhos. Olhamos para Jesus, uma criança que vai crescendo e desde pequeno buscando fazer a vontade do Pai. E Maria, então, procurando Jesus juntamente de José, pergunta onde ele estava. Ele fala: mulher, o que tem eu contigo? Não sabe que estava cuidando das coisas do meu Pai. A única forma de nós enchermos do Espírito Santo de Deus é buscando o que é proveniente de Deus. O que nós buscamos segundo a vontade do nosso coração nos esvazia de Deus. Os nossos próprios caminhos nos esvaziam de Deus. As nossas próprias vontades nos esvaziam de Deus. O orgulho nos esvazia de Deus. A malícia nos esvazia de Deus. A embriaguez, a mentira, a idolatria nos esvazia de Deus. A homossexualidade esvazia, afasta o homem de Deus. O Espírito Santo se afasta de todos os imorais, se afasta de todos os adúlteros, porque de fato a Bíblia fala que Deus é santo e Ele não pode contemplar o pecado. Mas se nós queremos atrair a presença do Espírito Santo, nós devemos de fato buscar o que a Bíblia manda, o que Deus propõe em suas palavras. Por isso ninguém chega ao Pai se não for através de Jesus Cristo. Estamos vivendo um momento na terra. Estamos vivendo esse momento na terra, no mundo. Que momento é esse? Em que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3. Estamos vivendo tempos trabalhosos. E por que tempos trabalhosos? Porque estamos vivendo tempos trabalhosos? Porque a Bíblia diz que nos últimos tempos muitas pessoas serão mais amigos dos deleites do que de Deus. Muitas pessoas se tornarão amigos do mundo e não amigos de Deus. A Bíblia declara em 2 Timóteo, capítulo 3: sabe, porém, isto, que nos últimos tempos sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, nega a eficácia dela, afastando-se de Deus. De fato, estamos vivendo tempos trabalhosos em que os próprios sentimentos do coração do homem estão afastando eles de Deus. Isso faz o homem ser, de fato, amigo do prazer, amigo dos deleites, e tornar-se inimigo de Deus, fazer a sua própria vontade, priorizar aquilo que é corrupto e não aquilo que de fato te leva à salvação, ao Senhor. Assim tornam-se amigos dos deleites, se tornam traidores. A Bíblia fala que são tempos trabalhosos. Por que tempos trabalhosos? Porque as pessoas trocaram Deus pelo seu próprio caminho. Porque as pessoas trocaram a verdade de Deus pela mentira. Tornou-se tempos trabalhosos, porque muitas pessoas, ao invés de buscar o que Deus de fato anuncia como um caminho reto, estão buscando muitos caminhos maus, estão buscando caminhos de perdição, estão se entregando à imoralidade, estão vivendo no orgulho, estão vivendo soberbamente, estão vivendo de fato entregues ao erro e às suas próprias vontades. Só que Jesus diz: arrependam-se e tornem-se para Deus. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados então os vossos pecados. Arrependa-se e torne-se para o Senhor. Arrependa-se e deixe o mau caminho. Arrependa-se e deixe toda a embriaguez. Arrependa-se e deixe toda a fornicação.
Arrependa-se e torne-se para Jesus Cristo, deixando toda mentira. Arrependa-se de toda iniquidade, porque de fato Jesus diz que Ele é a verdade e nenhuma mentira, ela provém da verdade, e ninguém pode chegar a Jesus Cristo se não for por meio dele. Jesus fala assim: ninguém pode chegar a mim se de fato não for pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém pode vir até Jesus Cristo se não for convencido pelo Espírito Santo. A força do homem não leva ninguém para Deus. Essa pregação no máximo ela pode chegar até o teu ouvido, mas quem faz ela chegar ao teu coração é o Espírito Santo, e quem te leva para Deus é o Espírito Santo. Eu talvez poderia abrir as portas de várias igrejas nessa cidade, eu poderia fazer você entrar por essas portas, mas somente Jesus pode te levar às portas do céu. Só Jesus pode te levar à salvação. De fato, muitas pessoas estão entrando pelas portas dos templos, mas a maioria não vai entrar pelas portas do céu, porque de fato tão distante estão da presença de Deus, o quão distante estão de fazer a vontade de Deus, estão entregues a seus orgulhos, estão entregues às suas soberbas, estão entregues às suas malícias, estão entregues às suas mentiras, entregues ao amor, ao dinheiro, e a Bíblia vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Aleluia! Cidade de Goiânia, ouve a palavra de Deus, ouve a terra, ó terra, ouve a palavra de Deus. Felizes são os que ouvem e guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Bem-aventurados são os que ouvem, bem-aventurados são os que guardam, ou seja, não é somente ouvir, é praticar. Tiago capítulo 1, versículo 20 diz: não sejais apenas ouvintes da palavra de Deus, enganando a si mesmos, mas sejam praticantes de toda a palavra de Deus. Sejamos praticantes, não apenas ouvintes. Ouvir é bom, mas se eu pegar essa palavra e não ouvir, pode me provar. Ouvir a palavra de Deus é bom, mas se eu não colocar em prática essas palavras, elas certamente me condenarão. Jesus fala assim: eu não vim para julgar o mundo, mas as palavras que têm sido anunciadas, elas vão julgar o mundo na última hora. Aleluia! Essas palavras certamente elas vão julgar o mundo na última hora. Hoje elas são palavras de alerta, elas servem como instruções, servem como correções para a salvação, servem como uma direção, uma bússola, um GPS para nos dar o verdadeiro caminho. Mas na última hora, essas palavras nos julgará para a salvação ou para a condenação. Por isso que Jesus fala: agora não é a hora de julgamento, mas agora está sendo anunciada a mensagem da salvação. Porém, aqui está escrito que nos últimos tempos as pessoas não vão suportar ouvir a sã doutrina, elas não vão suportar ouvir a verdade. É a geração mimimi, que só quer ouvir coisas que não foram o seu orgulho e o seu ego. É a geração mimimi, que buscam falsos doutores, falsos profetas, para ouvir mensagens que mensageiam o seu ego, e não a palavra da cruz, que é o poder de Deus para salvar aquele que crê. Essa palavra se cumpre no exato momento. Assim está escrito em Timóteo 4. Pregue a tempo e fora de tempo, exorta, corrija, repreenda. Ou seja, Paulo não está falando assim: prega amor, consola, bajula, massageia bastante o ego, elogia. Não, Paulo está dizendo: corrija, repreenda, exorta, prega a tempo, fora de tempo. Ou seja, prega nas sinagogas, mas prega também nas praças. Prega para aqueles que querem ouvir, mas também prega para aqueles de dura serviço. Prega para os filhos do reino, mas também prega para os filhos da perdição. Prega para as ovelhas, mas também anuncia aos bodes. Mas as pessoas de fato, elas são de dura serviço. E esses de fato, eles não conseguirão entrar aos portões do céu. Não conseguirão, porque o seu orgulho, o seu soberba o leva à ruína, o leva a um grande engano. Que ouvem sempre, aprendem sempre, mas nunca chegam à libertação. Nunca chegam à verdade, a arrepender-se. Por isso que Paulo fala assim: eles ouvem sempre, mas nunca chegam à libertação. Aprendem sempre, mas nunca são libertos.
ouvem sempre, mas infelizmente não se tornam aos caminhos de salvação. É por isso que Jesus fala: se de fato não arrependerem, certamente perecerão. O oposto da salvação é a condenação. Por isso que eu tenho que dizer para você essas coisas que estão escritas na Bíblia. Nós não podemos escolher o que nós queremos ouvir da Bíblia. Nós devemos almejar tudo que está escrito nela. Aleluia. Glórias ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E assim a mensagem da salvação segue sendo anunciada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, todo principado, as potestades nessa cidade sejam repreendidos. Todo espírito do erro, espírito do engano nesse lugar possa ser lançado por terra no nome de Jesus Cristo. De fato, a Bíblia diz em Timóteo que muitos não vão suportar ouvir a sã doutrina. Elas não suportam mais ouvir a mensagem da sã doutrina, quando de fato se opõem a ela, buscando filosofias, buscando fábulas, buscando autoajuda, buscando uma mensagem que de fato não confronta o seu caminho vão de viver. E assim a Bíblia fala: esses de fato estão apostatados da fé. Timóteo diz assim, ou melhor, Paulo diz a Timóteo: muitos apostatarão da fé. Muitos estão apostatados da fé. O que é uma apostasia? A apostasia é um esfriamento da fé. Uma apostasia é algo muito perigoso. Uma pessoa declara o nome de Jesus, mas ela está afastada da fé. E isso hoje, milhões de pessoas dentro de igrejas estão apostatadas da fé. Elas declaram que Jesus é o Senhor, mas estão distantes da verdadeira fé. Elas falam que Jesus é bom, mas estão distantes de viver a bondade de Deus. Elas proclamam que Deus é amor, mas de fato estão vivendo o seu próprio orgulho e estão celebrando a sua vontade e não o amor de Deus. Estão buscando o que é proveniente do seu coração e não aquilo que nos leva para o amor de Deus. Então a Bíblia fala que são tempos trabalhosos. E são tempos em que muitas pessoas estão trocando a verdade pela mentira. Estão trocando a justiça pela injustiça. Estão trocando a luz pelas trevas. Estão trocando Cristo por Baal, Cristo por Belial. Estão trocando o Deus vivo por imagens de esculturas. Estão trocando o Deus poderoso por Exus. Estão trocando Jesus por Satanás. Estão trocando Deus pelos espíritos enganadores. Mas a Bíblia fala que somente ao Senhor Deus devemos adorar. Somente a Ele nós devemos nos prostrar. A Bíblia fala: não se prostrarás, pois diante das imagens de escultura. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. A Bíblia vai dizer que não devemos nos prostrar diante das imagens de escultura, porque Deus certamente tirou do meio do Egito, ou seja, um lugar de idolatria, um lugar de adoração a outros deuses, lugar de adoração a ídolos. E Deus não permite adoração a ídolos. Deus não divide sua glória com os ídolos, nem dá o seu louvor às imagens de escultura. Aleluia! Não é Jesus e Maria, só Jesus Cristo, não tem nenhum ídolo. Não devemos ter nenhum ídolo. Não é Jesus e os santos. Jesus é o único santo que pode nos levar ao céu. Não existem vários intercessores. Jesus diz em sua palavra em Romanos capítulo 8, o mesmo Espírito intercede por nós, com seus gemidos inexprimíveis. Ou seja, o Espírito Santo de Deus que intercede pelo homem, com seus gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo de Deus intercede pela salvação, para que possamos tornar ao Senhor. Aleluia! Não se deixe ser levado pelo engano do coração.
A Bíblia fala assim: sabendo-se o teu coração é enganoso, maior é Deus do que o teu coração. O que é a verdade para você? Diz aqui no microfone. Cobrar imposto dos mais ricos, favorecer. Não, nós estamos falando da palavra de Deus. Não estamos falando de política, não. O que é a verdade? O que é a verdade? Mas a igreja está junto com política. Esses pastores que pregam. E essa não é a igreja de Jesus Cristo. A favor da política, contra a população. E Jesus não tem parte com a política. Você é responsável. Você é pastor e prega para a população. Você é responsável por essa palavra. Não, a palavra O que as pessoas fazem não pode de fato ser cobrado de outras pessoas. falar a verdade. Você tem que Jesus falar. falou assim para Herodes: o que é a verdade? A verdade é aquilo Aí Jesus falou assim: a tua palavra, Pai, esta é a verdade. que não é que você Jesus não tem partidos políticos. Jesus, ele de fato, ele é a verdade. corrupta. Por isso que Jesus ele diz assim: A igreja chegará a hora em que muitos não darão ouvidos a essa doutrina, mas vão dar ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Você é o demônio. Senhor, quanto ódio no coração. Você é Que pastor. o Senhor Deus possa repreender o ódio do seu coração e possa te levar à verdade, ao amor de Deus. Que todo ódio do coração seja arrancado, todo orgulho, a soberba do coração seja arrancado. Quanto ódio que o diabo coloca no coração das pessoas, isso é lamentável, porque Jesus fala que se certamente não arrependerem, perecerão. Infelizmente, a Bíblia diz assim que nos últimos tempos, muitos vão dar ouvidos a espíritos enganadores. Essa é a palavra que está sendo pregada agora. Não suportarão a sã doutrina. Você está vendo como que o diabo não suporta a sã doutrina. Você vê que Satanás ele reprova a verdade, trazendo confusão, trazendo um espírito de acusação, trazendo um espírito de difamação, trazendo um espírito de calúnia. O diabo de fato ele é caluniador, ele é acusador. De fato o diabo ele gosta de aprontar. Mas porém a Bíblia fala que o maior é Deus do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está conosco do que o que está no mundo. De fato isso é uma vergonha. Para os pastores se aliarem com a política, Jesus não tem partidos políticos. Jesus não é da direita, não é da esquerda. Jesus falou: meu reino não é deste mundo, meu reino é do céu. Certamente se meu reino fosse deste mundo, eu pediria 10 legiões de anjos e meu Pai me enviaria. Mas Jesus falou: meu reino não é deste mundo. O que está sendo anunciado é a pregação, a pregação da palavra, o evangelho. Mas as pessoas hoje elas aliam, elas fazem a comparação da palavra, da pregação com a política. Os partidos políticos não representam o evangelho de Cristo. Lá em Coríntios estava Paulo pregando, dizendo: agora há uma grande dissensão entre vós. Paulo está mostrando a divisão, uma grande dissensão entre o povo. Ele está dizendo: agora não estão divididos, porque uns dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e outros dizem eu sou de Cristo. Aí Paulo faz uma pergunta: está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Vocês foram batizados em nome de Paulo ou em nome de Jesus Cristo? Ou seja, Paulo está mostrando que Cristo não está dividido e que o reino de Deus não é representado por divisões ou partidos, mas Cristo é o único, o mesmo, ontem, hoje e sempre. Nós devemos ser um juntamente com Ele. Nós devemos ser um juntamente com Ele. Quem que nos representa? Aqueles que fazem a vontade de Deus. E quem representa o reino de Deus? Aqueles que fazem a vontade de Deus. Aqueles que fazem a vontade de Deus representam o reino de Deus. Jesus falou assim: meu pai, minha mãe, a minha família, os meus irmãos, são aqueles que fazem a vontade de meu pai. Ou seja, os que representam a família de Cristo, os que de fato são meus irmãos nessa terra, são aqueles que fazem a vontade do Pai. E hoje nós, infelizmente, somos julgados por atos de outras pessoas daquilo que nós estamos fazendo. Isso é algo injusto. Mas a Bíblia fala em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, que os injustos não vão enxergar o reino de Deus.
nós daremos conta de nossas ações. O Pai não responderá pelo Filho, o Filho não responderá pelo Pai. Ou seja, eu não posso responder pela igreja evangélica, mas eu posso responder pelas minhas ações diante de Deus. Eu não posso responder pela sujeira que há no meio religioso, mas eu posso responder em nome de Jesus Cristo, segundo a palavra, pelas minhas ações. Glórias a Deus. O diabo nessa manhã está furioso com a pregação, e certamente Satanás já saiu envergonhado, porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. Não a mentira provém da verdade. Assim a Bíblia diz: se vós não arrependerdes, certamente perecerão. Cidade grande, não pereçam em seus pecados. Moradores da terra, não pereçam em seus pecados. Jesus Cristo, ele veio para buscar salvar as ovelhas que se haviam perdidas. As ovelhas desgarradas da casa do Pai, desgarradas do aprisco de Jesus Cristo. Jesus busca para salvar e colocar em segurança. Jesus nos coloca em segurança fora do engano. Jesus nos coloca em segurança fora de toda a corrupção. E Jesus, ele vem como ovelha. Senhor Espírito Santo, venha nos dar, Senhor, e dá mais da unção do Teu Espírito, Senhor. Por isso a palavra de Deus diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto, porque dias virão em que o homem e a mulher correrão aos quatro cantos da terra, buscando a quem pregue, buscando a quem fale, mas já não encontrarão mais. Por que não encontrarão mais? Porque hoje a palavra da salvação está chegando aos teus ouvidos, mas muitos hoje eles não querem ouvir. A palavra de Deus diz que o príncipe deste mundo cegou o entendimento do povo. Ele cegou o entendimento para que o homem não veja e nem compreenda com o coração. A palavra de Deus diz que eles buscariam mestres para falar somente o que eles querem ouvir. Eu estou falando de uma nação. Hoje é o povo, eles vão para a igreja buscar riqueza, bens materiais, saúde para a sua família. Jesus tem isso e tem muito mais, irmão. Mas ele disse na palavra: buscai primeiro o reino dos céus e toda a justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. É palavra, irmão. Buscai primeiro a Deus, porque quando você busca a Deus, Ele derrama saúde no meio da tua família, porque é Ele que cuida. Ele disse: se o Senhor não guardar a cidade, em vão guarda o sentinela, porque tudo vem de Deus. Ele é o alfa e Ele é o ômega, Ele é o princípio e Ele é o fim. Ele tem tudo para nos dar, irmão. As pessoas estão correndo atrás de mestres para dizer que Deus é com ele. Mas sim, Deus é com todos, porque Ele fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Mas a pergunta é: você é com Deus? Você orou de manhã cedo quando Deus permitiu você abrir os olhos hoje pela manhã? Você agradeceu a Deus hoje pelo fôlego de vida? Porque, meu irmão, nós somos pó, nós somos poeira, nós somos seres viventes que passam por essa terra muito rápido. Mas a pergunta é: para onde vai a minha alma? Para onde vai a minha alma? Porque a porta que nós pregamos, ela é estreita, ela é apertada. Apertada é o caminho, e estreita é a porta. Eu não vim aqui pregar riqueza, que Deus vai te dar dinheiro. Eu não vim pregar aqui que Deus é contigo. Sim, Deus é conosco. Mas eu não vim pregar a ganância desse mundo. Porque o mundo e as suas concupiscências, ela passa.
Mas quem vive para Jesus, ele vive pela eternidade. É palavra. Muitas pessoas dizem assim: ai, mas tu não tem teologia. Eu não preciso de teologia. Eu não preciso de sabedoria humana, porque a palavra de Deus diz que sabedoria humana é demoníaca. Mas buscar a verdadeira sabedoria que vem do alto. E eu quero sempre falar pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero ser vaso pela mão do Senhor, para pregar as boas novas, salvação e vida eterna. Irmãos, o dia está chegando. O dia que vai haver o maior fenômeno nessa terra, a qual muitos não creem, porque eles vivem por vista. Eles vivem porque eles veem. Mas nós vivemos, meu irmão, pelo que nós cremos. Nós vivemos pela palavra. Nós vivemos, meu irmão, crendo naquele que ressuscitou nos mortos. E a sua palavra, ela é fiel e verdadeira. Nós sabemos que um dia está próximo, porque a palavra de Deus disse bem claro, irmão, que todo aquele que estiver ligado na videira verdadeira, ele vai conhecer os tempos. Nós estamos conhecendo os tempos, que o fim está chegando. Hoje Deus me levantou da cama. Ele disse para mim, através do seu Espírito: pregai que a minha vida é certa. Pregai que a minha vida é certa. Porque Noé, ele também recebeu somente a palavra de Deus, quando não havia chuva. E Deus falou para ele: Noé, faz uma arca, porque o pecado desse povo já me fede a narina, já cheira mal, porque o pecado ele cheira mal na narina de Deus. Deus, ele ama o pecador. Mas o que nós fazemos de errado, prostituição, avareza, ciúme, inveja, isso não desagrada a Deus, irmão. Isso Deus não comparte. Mas a graça de Deus vai nos alcançar, porque a palavra de Deus diz que o Senhor não quer trazer a morte do pecador, mas que ele se converta e volte a andar no caminho do Senhor. Eu não vim chamar aqui justo, eu não vim chamar justo para arrependimento. Eu vim chamar pecador, é qual eu. Mas eu não quero viver no pecado. Eu quero viver em espírito e em verdade na presença do Senhor. Porque Ele diz que o meu povo é um povo escolhido para mim. O meu povo é um povo escolhido para mim. E ele é separado para Deus. A palavra de Deus diz que Ele é joia preciosa aos olhos do Senhor. Por isso, meus irmãos, venham pregar a salvação e vida eterna. Venham pregando o caminho que nos leva à salvação. Porque Noé também, ele apenas escutou a palavra do Senhor. Ele não viu Deus. A palavra de Deus diz que ele não viu Deus. Aí Deus falou para Noé e disse: Noé, faça uma arca, porque o pecado desse povo já cheira mal a minha narina. E Noé, ele não era nem carpinteiro. Noé. Noé, ele não era carpinteiro. A palavra de Deus diz que Deus deu sabedoria a Noé e ele fez a arca, porque Deus era carpinteiro, sim. Ele ensinou como fazer a arca. E durante 100 anos, a palavra de Deus diz que durante 100 anos, Noé pregava para aquele povo. A palavra de Deus diz que o povo ria, o povo zombava, o povo achava graça, o povo dizia que Noé estava doido, que ele era um louco. Mas Deus, Ele deixou 100 anos, 100 anos, um doido falando para aquele povo, um louco, igual eles diziam. Mas um dia Deus falou somente uma vez com os animais. Somente uma vez Deus falou com os animais. E aqueles animais ouviram a voz do Senhor, eles entraram na arca de 2 em 2.
E quando eles entraram na arca, a palavra de Deus diz que Deus fechou a porta da arca. Olha, não foi Noé não, viu? Foi Deus que fechou a porta da arca. Porque durante 100 anos, Noé pregando para aquele povo. E o povo ria, o povo zangava, o povo achava graça. Como no dia de hoje, né? Porque Deus diz bem claro, quando o Senhor fechar a porta, muitos correrão e baterão de novo, Senhor, abre-nos a porta. Mas Ele mesmo vai dizer, não vos conheço, não vos conheço. Vós que praticam o pecado e a iniquidade. Porque o arrependimento é hoje, irmão. A palavra de Deus diz, se ouvide a voz do Senhor, não endureçar o vosso coração. Não endureça o teu coração, irmão. Porque a vida está perto. A palavra de Deus diz que haveria terremoto, já houve. A palavra de Deus diz que haveria maremoto, já houve. Havia guerra, já houve. A palavra de Deus diz que haveria antes da sua vinda. Está tudo se cumprindo. A palavra de Deus diz que passará os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Porque o homem, irmão, ele é falho, mas Deus não, irmão. Deus é soberano. E Ele está avisando, Ele está mostrando para o povo, Ele está usando de várias formas para que o povo veja que a palavra está se cumprindo. Mas o povo, ele não quer. Ele não quer, ele presta. Irmão, não é do meu jeito. Não é do meu jeito que entra no reino de Deus. Não é com pecado. Não é com prostituição. Não é com avareza. Não é com ódio. Mas é com amor e bondade. É com perseverança na sua palavra. É com perseverança na palavra de Deus. Porque o Senhor disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Hoje eu vejo tanta loucura do ser humano, buscando Maria, buscando querer entrar por Jesus Cristo, por Maria, por Pedro, por Antônio. Ai, porque eu sou amigo do Papa, ai, porque eu sou amigo do pastor. Irmão, eu não posso te dar salvação, porque eu também eu fui chamado pela palavra de Deus. E a minha autoridade é dada por Deus. A minha autoridade não foi dada por homem nessa terra. A minha autoridade foi dada por aquele que está sentado no seu trono de glória. Porque é Ele que chama, é Ele que escolhe. Mas a glória do Senhor. Por isso, meus amados, arrependemos, pois é chegado o reino dos céus. Mais uma vez, essa foi a pregação de João Batista. Essa foi a pregação de Jesus Cristo, arrependemos, pois está próximo o reino dos céus. E assim nós viemos pregar a palavra do Senhor para o arrependimento, mudança de vida, mudança de estrada, mudança de caminho. Aquele que mentia não menta mais. Aquele que se prostituía não se prostitua mais. Porque Deus, Ele ama o pecador, mas Ele aborrece o pecado, irmão. Ele odeia. Hoje nós temos a oportunidade de escolher o céu, de andar na presença de Deus. Porque eu prego porta estreita, irmão. Eu prego uma porta que vai te levar à mansão celestial. Porque a palavra de Deus diz que aquele que entra pelo muro é ladrão. E pelo muro ninguém entra, irmão. Ninguém vai entrar por Maria, nem porque eu sou amigo de pastor. Porque um dia também eu, com minha autoridade, eu vou prestar conta a Deus. Do que eu tenho pregado, como eu tenho vivido, o que eu tenho falado. Se eu tenho pregado salvação e vida eterna, é bem materiais. Porque disso aqui ninguém leva nada, irmão. Isso aqui é passageiro. Eu lembro que eu tinha 15 anos. Hoje eu já tenho 50. E para onde vai a minha alma? E todos os dias eu quero que minha alma vá para o reino dos céus. Todos os dias eu quero cantar Santo, Santo, Santo com os anjos do meu Senhor, com nossos irmãos.
mas a decisão é sua, meu irmão. No livro de Mas a porta da graça a porta da salvação ainda continua aberta. Entrai pela porta estreita, porque larga e espaçosa é o caminho que leva à perdição. E a palavra de Deus diz que muitos entram por ela. Mas estreita e apertada é a porta que leva à salvação. E são poucos que entram por ela, são poucos, porque as pessoas eles não querem mudança de vida. Hoje se prega um Jesus que ele aceita a prostituição. Hoje aceita um Jesus que você pode fazer como ele quer, como você quiser, e você vai entrar no reino de Deus. Irmão, a palavra de Deus diz que muitos virão com pele de ovelha, mas são tremendos lobos. Lobo devorador, o lobo, irmão, quando ele pega uma ovelhinha, ele estraçalha, ele come a gordura, ele come a carne. Irmão, eu não prego isso. Não foi isso que Deus me ensinou. Porque eu não aprendi de homem. Eu aprendo todos os dias do Espírito Santo de Deus. E todos os dias eu quero me render ao Espírito Santo de Deus para compreender e entender cada vez mais. Porque eu sei que nesse mundo eu serei odiado. Porque eu não prego o que as pessoas querem ouvir. Mas continuarei pregando salvação e vida eterna. Porque a palavra de Deus diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? O que vai adiantar tu ser reconhecido? O que vai adiantar tu ter dinheiro nessa terra, mas no final tu não ganhar a salvação? Porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse: é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Todos os dias eu peço a Deus, irmãos, mas eu peço a Deus a maior riqueza que eu encontrei. A maior riqueza que eu encontrei foi eu ser morado do Espírito Santo. É Deus morar dentro de mim. É todos os dias eu fazer a vontade dele, não mais a minha, mas a vontade do Espírito Santo. Essa sim, essa foi a maior riqueza que eu encontrei nessa terra. Porque Deus também me tirou das ruas. Eu era drogado, eu era menino de rua. Eu cheguei ao ponto de querer tirar a minha vida. Quando eu olhei para o céu e disse: para que tu me botou nessa terra? E eu ia pular de uma ponte. Quando eu escutei uma voz que soou no meio de um vento, no meio de uma neblina. Mas ele disse para mim, eu escutei aquela voz que disse para mim: aquele que tira a sua própria vida não tem parte comigo. Eu disse: eu estou tão debilitado que eu estou ouvindo voz. E fui para um lugar. Até andando para frente, Deus me levou para uma casa onde tirava mendigo, tirava drogado da rua, uma casa onde falava de Jesus Cristo. E lá já tinha um homem me esperando. Quando ele me viu, ele disse: para onde tu vai? Eu digo: rapaz, eu vou para uma cidade aí, daqui uns 15 quilômetros. Ele olhou para mim assim e disse assim: tu conhece Jesus? Eu digo: eu conheço, mas o inimigo não deixa eu servir ele. E ele disse: você quer se reconciliar com o Senhor agora? E naquele momento eu tomei uma decisão, irmãos. Eu tomei a decisão do meu coração de servir ao Senhor. E as lutas não pararam até hoje, mas tudo eu posso naquele que me fortalece. Hoje faz 20 anos que eu estou na presença de Deus. 20 anos, meu choro, minhas lágrimas, meu dor, mas eu creio no reino. Eu creio naquele que me chamou, porque ele nos chama para a salvação e vida eterna.
E a vinda do Senhor está próxima. Está perto. Já está chegando, tudo está se cumprindo. Manda para a igreja. Irmão, nós somos de Jesus, nós somos de Jesus. Nós congregamos, nós falamos a palavra de Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Por isso, meus irmãos, a palavra é hoje buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Proclamai o seu santo nome enquanto ele está perto. O irmão aqui me veio uma palavra muito forte. Nós temos que estar na igreja. Ele perguntou para mim de qual igreja eu sou. Irmão, eu sou da igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu sou da igreja daquele que criou os céus e a terra. Eu tenho que estar na igreja congregando. Nós somos a igreja. Porque hoje me veio a palavra de Deus e está me vindo de novo. Não rasgai as vossas vestes, rasgai o coração na presença de Deus. Muitas pessoas estão rasgando sua veste. Ai, porque eu sou crente, eu ando bem vestido. Ai, irmão, andar bem vestido é bom, é social, é legal, eu gosto. Porque hoje eu tenho minhas roupas que Deus me abençoa. Porque minha roupa eu tinha quando Deus me tirou das ruas, me tirou da droga. E eu apreciava, mas com a minha perseverança, com o trabalho das minhas mãos, a qual o Senhor me abençoa, as coisas têm fluído, as coisas têm acontecido. Porque eu sei que não sou eu, mas é o próprio Senhor que nos abençoa os seus servos. Por isso, meus irmãos, meus amados, buscai a Deus. Buscai a Deus, meus amados, enquanto essa porta ainda está aberta. A porta que é pela graça, é pelo amor, porque hoje você levantou, não porque você merece. Porque a palavra de Deus diz que não há nenhum justo sobre a terra. Todos pecaram e todos necessitam da misericórdia do Senhor. Todos, porque nós pecamos por pensamentos, nós pecamos pelo falar, nós pecamos pelo olhar, nós pecamos por atitude. Agora as atitudes são essas que nos afastam de Deus. Os pensamentos, nós temos que todos os dias pedir perdão, Senhor, me perdoe, muda meus pensamentos, traz o que me traz alegria, traz o que me traz esperança sobre os meus pensamentos, sobre o meu olhar de amor, olhar de bondade, olhar de misericórdia. Porque a palavra de Deus diz, andai como o Senhor andou. Mas nós temos que andar de coração, de verdade, de espírito, desejando o bem para aquele que nos odeia, desejando o bem para aquele que nos persegue, dando um bom testemunho do servo, do homem, de uma mulher de Deus. Irmãos, a caminhada com Cristo não é fácil, mas todos os dias eu quero perseverar nesse caminho, porque se fosse fácil, irmão, não tinha prazer, não tinha gozo, mas é por causa da perseverança, irmão, é porque é difícil, é porque é por isso, é porque ele disse bem claro, que a porta do céu ela ganha por esforço, e quem se esforça se apodera dele. O reino de Deus ele é ganho por esforço. Todos os dias eu quero me mudar, todos os dias eu quero me transformar, todos os dias eu peço mais a Deus, porque nós não podemos nada sozinho, irmão. Nós não podemos nem acordar. Mas o Espírito Santo, a presença de Deus é que nos alimpa. Porque o Espírito Santo, ele mora dentro de nós. E ele quer mudar de dentro para fora. Um coração verdadeiro, um coração sincero. Um coração segundo o de Deus. Um coração misericordioso. Por isso eu vos digo, irmão, a porta é estreita. A porta que leva a salvação, ela é estreita. Entrar por essa porta estreita, irmão.
largai as coisas deste mundo, porque a palavra de Deus ela está se cumprindo e ela vai terminar de se cumprir. A palavra de Deus ela está chegando aos quatro cantos da terra. A palavra de Deus diz que quando todos conheceres a palavra, virá o fim. Olha, irmão, mas por que todos têm que conhecer a palavra? Para nenhum se dá por inocente. Para nenhum dizer, ai, eu não escutei a tua palavra, Senhor. Ai, Senhor, não me falaram do Senhor. Irmão, para ninguém se ter por inocente. Porque a palavra de Deus diz que Deus julgará toda a terra. Deus julgará a cada um, porque todos comparecerão perante o tribunal do Senhor. Cada um para receber conforme os seus feitos, conforme o que você fez aqui na terra. Eu sempre digo, meu amado, se você não quer viver com Jesus aqui na terra, eu tenho certeza também que você não quer viver com Ele no céu também não. Tenho certeza. Porque se você não quiser, numa vida dessa que você não sabe a qual dia você vai partir dessa vida. Se você não quer viver com Jesus aqui, eu tenho certeza também que você não quer viver com Ele no céu não. Porque Ele diz, eu amo os que me amam, mas aborreço os que me desprezam. Quando você despreza a palavra de Deus, quando você despreza aquilo que Deus fez por você, de dar seu único unigênito filho para morrer na cruz do Calvário por ti, por mim. Quando você despreza a Jesus Cristo, você está desprezando ao Pai. Você está desprezando aquilo que Deus fez por te amar, para querer te dar a salvação e a vida eterna. Meus amados, meus irmãos, desperta, acorda do teu sono, porque um dia se aproxima e a hora chega. O dia se aproxima e a hora chega, em que o Filho do Homem passará sobre as nuvens e ele virá como ladrão. De noite ninguém vai ver, mas ele dará a ordem ao arcanjo, ao anjo Miguel, ao arcanjo, para que ele faça o arrebatamento de todo aquele que está selado, de todo aquele que está com a marca da promessa. Você está com essa marca, será? Com a marca da promessa de Deus? Você tem se dedicado a querer viver com Deus aqui na terra? Porque, irmão, acorda, desperta, porque o dia está próximo. Mas a decisão é do homem. A decisão é do homem. Quem é? Fala um pouquinho, Varão. Deixa eu pegar uma água para nós. Sem água eu não dou conta. Deixa eu pegar 2 águas para nós. Deixa eu ver. Não. Não posso, não. Mais água, pode pôr água. Água purifica. A Bíblia diz que dentre nós fluirá um rio de água viva. Amém. A palavra de Deus diz muito virão. Primeira vez que eu prego assim, ainda não tenho sentido tímido, mas deixei Deus me levar, mas eu prego de boca nas coisas. Não sei o que você sabe. Mas foi uma experiência boa. Você pregou com os irmãos particulares. Eu preguei com os irmãos, mas naquele dia não foi esse mesmo jeito. Medo. A gente acha que não é capaz, sabe? As palavras começam a fluir, mas depois eu acho algo diferente, sabe? É diferente. Porque eu Pregava dentro dos templos? Pregava? não, eu não sou chamado para pregar isso. É raro. Ele não suporta o que eu prego. Não suporta a doutrina da palavra. A palavra da verdade, ele não suporta. Eu não sei pregar a palavra da verdade. Eu não sei.
Tá? Você é presbítero? Me chama muito também? Não, eu não chamo, irmão. Eu não chamo. É alguma igreja que Deus usa para me pregar. Entende? É alguma. Você tá entendendo? Mas quando eu também prego, irmão, o diabo gosta. Eu tenho que correr lá de dentro. Você tá entendendo? Chegar lá e sem parar. Rapaz, quando a irmã foi passando assim, eu terminei a pregação, a lâmpada se soltou de lá e caiu. Só não pegou na cabeça da irmã. Cara, Deus. Glória a Deus. Graças ao Senhor Deus pela sua palavra. Aleluia. Esta é uma maravilhosa manhã para a salvação, para buscar o reino de Deus. Fiel, digna de toda aceitação é a palavra de Deus. A palavra de Deus é fiel, é digna de toda aceitação, e que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. E certamente a Bíblia anuncia que se não arrepender-vos e não tornar-se ao Senhor, certamente perecerão. Glórias a Deus. Só a verdade liberta. E o que é a verdade? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que liberta o homem dos seus pecados. A verdade liberta do engano. A verdade liberta da malícia, do orgulho. A verdade liberta o coração soberbo e malicioso. A verdade liberta o coração adúltero. Na verdade, a palavra de Deus é a verdade. E ela está sendo anunciada. Ela está sendo pregada. Como está escrito no livro de Isaías: quer ouçam, deixem de ouvir, anuncia, prega, porque o povo tem de fato pecado contra Deus. Foi Deus quem disse essas palavras a Jeremias, na verdade: prega em alta voz, não te detenhas, anuncia a este povo a sua transgressão, porque tem pecado contra Deus. E já é hora de arrepender-se dos pecados contra Deus. Já é hora de arrepender-se pelas ofensas proferidas diante do Senhor. E todo pecado é uma ofensa diante de Deus. Cidade de Goiânia, a salvação é agora. Moradores da terra, a salvação no dia que se chama hoje. Arrependa-se, deixa a malícia, deixa o orgulho, deixe a soberba, deixe toda a homossexualidade e embriaguez, se torne ao Senhor Deus. Glórias ao Senhor Deus poderoso. Assim a palavra do Senhor diz em Tessalonicenses, segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 1. A prova justa do juízo de Deus, para que sejamos havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padecemos, se de fato é justo diante de Deus, que nem paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu com os anjos do poder. Ou seja, quando Jesus vier nas nuvens do céu, junto com seus anjos e com todo o seu poder, ele virá com a prova justa para dar a tribulação aos que de fato foram perseverantes. Jesus salvará aos que de fato foram infiéis, a condenação. Quando Jesus vier nas nuvens do céu, trará condenação sobre os infiéis, sobre os que de fato têm se tornado a impiedade. Quando Jesus de fato vier nas nuvens do céu, dará então a salvação aos que são perseverantes. Por isso, agora é a hora de perseverar pela salvação, de buscar o reino de Deus. Arrependa-se, torne-se para Deus. Não basta uma Bíblia debaixo do braço. Quando o pecado de fato está no coração, não adianta a Bíblia debaixo do braço.
Não adianta o culto de domingo quando na verdade uma pessoa não está disposta a se entregar de corpo, alma e espírito para Deus. Não, de fato, devemos entregar só o coração para Deus, mas devemos entregar corpo, alma e espírito. As pessoas de fato dizem que estão entregando seu coração para Deus, mas de fato estão entregando o coração à malícia, à imoralidade. As pessoas dizem que Deus está no seu coração, mas o orgulho de fato ainda habita no seu coração e não pode de fato dar graças a Deus, porque assim estão desonrando a Deus em seus caminhos. E a Escritura é bem clara em dizer que ou é Deus ou é Baal, ou nós assentamos na mesa de Cristo ou na mesa dos demônios, ou nós honramos a Deus ou nós honramos a este mundo, ou nós fazemos a vontade de Deus ou fazemos a vontade de nosso próprio coração. É Cristo ou Belial? É Cristo ou Baal? Quem você escolhe nesta manhã? É o Senhor dos Senhores ou a Rainha do Céu? É o Deus Todo-Poderoso ou um Deus feito de barro e de pedra? É o Deus Criador dos céus e da terra ou é Baal? A quem você escolhe? O Santo verdadeiro que ressuscitou dentre os mortos após o terceiro dia, ou o Santo que você compra e paga um preço para ter na sua casa? O preço que Jesus pagou, ou o preço que você pode pagar por uma estátua, não é o mesmo. De fato, Jesus pagou outro preço para que nós vamos e glorificamos a Deus, e nós não podemos dar a glória de Deus para os ídolos. Nós não podemos deixar de honrar a Cristo para dar a exaltação, para dar a veneração à Rainha do Céu. Rainha do Céu não é digna de nossa honra. De fato, Rainha do Céu é uma entidade, é um espírito, é um demônio. Não existe Rainha do Céu levantada por Deus, mas por Satanás. A Bíblia diz que Jesus Cristo é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Cidade de Goiânia troca a mentira pela verdade, troca as tradições pela Bíblia, troca os caminhos de pecado pelos caminhos de Jesus, troca as trevas pela luz, troca a injustiça pela justiça, troca em contratempo de caminho. Só há dois caminhos para o homem: um caminho que conduz ao céu, outro caminho que conduz ao inferno. Ou seja, o caminho que salva, o outro caminho que condena. Existem dois caminhos. E qual caminho você escolhe nesta manhã? Qual caminho escolhe diante de Deus? Aleluia! Qual caminho você diante de Deus vai escolher? Você vai escolher o caminho que estava te levando para a condenação, ou vai escolher Cristo para a salvação? Você vai continuar caminhando em embriaguez, ou vai escolher Cristo para viver em sobriedade? Você vai escolher os relacionamentos imorais, o adultério, a fornicação, ou vai de fato buscar a verdade, a fidelidade no Senhor? Busca o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Deixe todo ímpio todos os seus maus caminhos e torne-se para Deus. Todos os ímpios afastem dos seus maus caminhos e tornem-se para Deus. É o que a Bíblia manda: se apartar dos caminhos de iniquidade. A Bíblia manda se apartar da mentira, se apartar da embriaguez. É o que a Bíblia manda: se apartar do caminho que te leva à condenação. Os prazeres dessa vida te condenam. E a Bíblia fala: se o teu coração te condena, maior é Deus do que o teu coração. Se o teu coração está te levando à condenação, arrependa, deixe os caminhos do seu coração e busque de fato os caminhos de Cristo. O coração condena, mas Jesus Ele salva. O coração leva a perdição, mas Jesus leva a salvação. E de fato o diabo não gosta da verdade, mas é porque de fato as pessoas estão vivendo nesse século presente fazendo a vontade do diabo, que elas têm tanto ódio da palavra. Aleluia! Glória a Deus! Já estamos vivendo tempos trabalhosos. Já estamos vivendo tempos em que os homens estão se tornando amantes de si mesmos. Não deixe o diabo falar no seu coração e através da sua boca.
Não deixa Satanás fazer do seu corpo o templo deles. Não deixa o diabo fazer da sua boca para proferir as suas mentiras. Mas a Bíblia fala que o nosso corpo deve ser o templo do Espírito Santo de Deus. Por isso não deixe o seu corpo se tornar um templo caído pelo pecado, entregue à iniquidade, entregue ao adultério, entregue ao orgulho, entregue à malícia, à embriaguez, porque a embriaguez vai te levar para o inferno. Todo caminho mau tem um fim, e o fim não é a morte, é a condenação eterna. Todo caminho te leva a um destino eterno, e é o céu ou ao inferno. O caminho do pecado leva o homem ao inferno. Cidade de Goiânia, agora é hora de arrepender-se. E esta é a hora, este é o momento maravilhoso para a salvação, para se arrepender e voltar a Jesus Cristo, para de fato endireitar os caminhos. Coloca a casa em ordem, endireitai as vossas veredas, preparai o caminho para o Senhor. Prepare o caminho para o Senhor. Esteja preparado para se encontrar com o Senhor. Prepare-te para se encontrar com Jesus Cristo, Senhor. Prepare-te para se encontrar com Deus. Prepare-te para se encontrar com Jesus Cristo. Nesta manhã está sendo anunciada a mensagem em nome de Jesus. Não em nome de uma instituição, uma religião, não em nome de uma empresa evangélica ou religiosa, mas em nome de Jesus Cristo, aquele que pode salvar, porque de fato diz a palavra de Deus, que não há nenhum outro nome dado no céu ou na terra pelo qual podemos ser salvos, senão no nome de Jesus Cristo. Atos capítulo 4, 2 afirma que a salvação está em Jesus. Por isso tornemos para o Senhor, tornemos para a sua verdade, tornemos para os seus caminhos, tornemos ao Senhor pela sua palavra e pela sua misericórdia. Glórias a Deus. Jesus não tem partidos políticos. Jesus não defende partidos políticos. Jesus não está dividido. Estamos anunciando a palavra em nome de Jesus. Mas muitas pessoas confundem Jesus como um partido político, como aquele que está defendendo algum dos lados, mas Jesus não está em meio à corrupção. Embora as pessoas estão cada dia buscando aquilo que é aprovado pelo seu coração, mas a Bíblia fala que devemos buscar aquilo que é aprovado por Deus. Leia a Bíblia, examine as Escrituras. A Bíblia fala que todos aqueles que vieram antes de Jesus Cristo e não entraram pela porta das ovelhas é ladrão e salteador. Ladrão vem se não matar, roubar, a destruir. Mas Cristo veio trazer vida e vida com abundância. Vida com abundância é a especialidade de Jesus. Esse processo de trazer o homem para a vida, Jesus ele tira o homem dos caminhos que levam à morte. E Jesus quer te arrancar dos caminhos de moralidade, homem. Jesus quer te arrancar dos caminhos de homossexualidade, mulher. Jesus quer te arrancar das mesas de embriaguez. Jesus quer te arrancar dos vícios que prendem a tua alma, te levam para o inferno. Jesus quer te arrancar das malícias que estão te levando para o inferno. Jesus quer te converter das trevas para a luz. Por isso, torne o seu coração para Deus, arrependa-se, torne-se para o Senhor, moradores da terra. Glórias ao Senhor Deus. Goiânia está sendo tomado por um espírito de engano e de erro. O diabo está buscando uma alma que possa tragar, mas o Espírito Santo da verdade está sendo anunciado por meio da palavra. O Espírito Santo de Deus, ele dissipa todo engano, toda confusão, todo espírito de divisão. O Espírito Santo de Deus, ele dissipa toda mentira e toda treva. O Espírito Santo de Deus, com a sua espada, a sua palavra, faz separação entre luz e trevas. Assim você sabe quem está em Jesus e quem não está em Jesus Cristo. Você sabe quem está em Deus e quem não está em Deus. É pela palavra. É pela palavra que nós sabemos quem está em Deus e quem não está em Deus. A Bíblia diz que nenhuma mentira provém da verdade e Cristo é a verdade. Glórias ao Senhor Deus. Felizes são os que ouvem, guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo.
Essas são as palavras que nessa manhã são anunciadas. Esta mensagem que nesse dia de hoje o Espírito Santo de Deus nos concedeu. E esse é o dia que o Senhor Deus nos concedeu para buscarmos a tão maravilhosa salvação. É para a salvação que Jesus nos enviou nesse lugar. Não é para defender políticos ou partidos religiosos, mas Jesus nos enviou nesta manhã para a salvação, para anunciar o Evangelho, para anunciar a mensagem. Eu não sou universal, eu não sou mundial, eu não sou evangélico, eu não sou católico, sou discípulo de Cristo, a quem prega a sua mensagem segundo a sua vontade. Uns depositam sua confiança em partidos políticos e chegam até colocar as suas vergonhas e se exporem de tal forma em defesa de homens, mas nós estamos aqui em defesa do Evangelho. Nós não estamos aqui em defesa daquilo que se corrompe, nós estamos aqui em defesa daquilo que pode de fato corromper. Nós estamos aqui em defesa do Evangelho, em nome de Jesus pela salvação. Jesus diz assim: eu vim em nome de meu Pai, e a mim vocês não recebeis, mas se outros vierem em seu próprio nome, a esses vocês bem recebeis. A cidade de Goiânia tem dado ouvidos a muitos espíritos enganadores. O mundo tem dado ouvidos a muitas coisas que não te levam para Cristo. Mas nós estamos anunciando algo que te leva para Cristo, e a palavra de Deus é o Evangelho segundo Jesus Cristo, é o Evangelho segundo as Escrituras Sagradas. Aleluia! Glórias a Deus! Aleluia! Glórias ao Senhor Jesus! O diabo nessa manhã está sendo envergonhado, porque a verdade desmascara a mentira. A palavra de Deus, ela mostra o engano do homem e suas vergonhas, porque a luz manifesta aquilo que está oculto, pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Desperta de meio às trevas, sai da escuridão, vem para a luz, deixe os caminhos de trevas, venha para a luz. Cristo é a luz não é espiritismo, a luz do Evangelho segundo Allan Kardec. A luz é Cristo, é a luz deste mundo. Quem caminha em luz jamais andará em trevas. Aleluia! Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, a tua palavra é luz para os nossos caminhos. A luz é a palavra de Deus. Os espíritos de Allan Kardec, os espíritos evolutivos, são espíritos de trevas e não de luz. Cristo é o caminho de luz. Deixe os espíritos enganadores pelo Espírito Santo da verdade. O Espírito Santo da verdade convence o homem da justiça e do juízo. Aleluia! O Espírito Santo de Deus convence o homem da justiça e do juízo. Mas o diabo convence as pessoas a ficar em engano. O diabo convence as pessoas a ficar se embebedando. O diabo convence o homem a acreditar que a homossexualidade não tem nada de mais e vivem no pecado e no para o inferno, porque estão sendo convencidos pelo engano. O diabo coloca no coração das pessoas a mentira, mas o Espírito Santo da verdade coloca a verdade no coração do homem pela palavra. O diabo, ele semeia o engano pela terra, ele come um pão, ele faz com que o seu vômito seja revolvido. Mas assim a palavra de Deus diz que aquele que volta a cometer os mesmos pecados é como um cão que voltou a revolver ao seu próprio vômito. Esta é a palavra que nesta manhã o Espírito Santo de Deus nos concedeu, e esse dia Jesus nos concedeu para anunciar a sua salvação, até que tenha o Senhor nos ajudado. Aqui está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo de número 8: como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus, dos que não conhecem e obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando Jesus vier para ser glorificado nos seus santos. Aleluia! Glórias ao Senhor Deus Todo-Poderoso por esta palavra. Esta palavra diz que como uma varanda de fogo, Jesus virá tomando vingança sobre os que não conhecem e não obedecem ao Evangelho de nosso Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. Os que não obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo, conhecendo, de fato, serão tomados como réu da condenação, como diz a palavra de Deus. Ah, mas eu não acredito no inferno. Então você certamente está rejeitando a Bíblia.
Ah, mas Deus não condena ninguém, porque certamente as pessoas não estão crendo na palavra que Deus falou. Se as pessoas não estão crendo mais na palavra de Deus, isso de fato é um sinal de que Jesus já está às portas. Se as pessoas não estão credibilizando mais as palavras de Deus, isso é um sinal que Jesus ele está às portas. Cidade de Goiânia, a salvação ela chegou, mas as pessoas estão escolhendo o caminho de condenação. A salvação veio por Jesus, mas as pessoas estão depositando sua confiança em méritos que não salvam. Mas porém assim diz a Bíblia, que aqueles que não obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo, os que não conhecem o nosso Deus, padecerão eterna perdição. E nós sabemos que Jesus não veio para a perdição, ele veio para a salvação. Jesus não veio para trazer a perdição, a condenação, ele veio trazer a salvação. Mas porém, como diz a Bíblia, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz. A luz ela veio, Cristo chegou, ele veio, mas as pessoas amaram as trevas. Ou seja, esta é a condenação, que a luz veio ao mundo, mas como eles amaram mais as trevas do que a luz. Está aqui, o Senhor nos ajudou. A bateria acabou, mas o fogo do Espírito Santo de Deus, ele permanece. A palavra, ela continua, a sua mensagem, ela deve estar no nosso coração. Que Deus tenha, nesse dia, para abençoar. Que o Senhor Deus possa colocar a palavra no coração. Que a vontade do Senhor seja feita, toda a honra e glória a Deus. Não, mano. É o cabo ou é o fone? Só o cabo.